E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Set Podcast, uma iniciativa do Jornal Alto Uruguai a fim de conectar vocês com muito conteúdo. Ao longo das últimas semanas, nós trouxemos profissionais variados para os nossos episódios. E hoje o nosso tema gira em torno do empreendedorismo. E para falar sobre isso, o meu convidado de hoje é um expert, digamos, nessa modalidade. Então, seja bem-vindo nosso convidado, Alessandro Dalpiva. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento para falar um pouco sobre esse tema muito importante. Conseguimos, né, encaixar, Alessandro, um pouquinho na tua agenda ali, a gente sabe que é bem corrido ali em torno de compromissos, mas tu conseguiu estar aí hoje com nós para conversar um pouquinho sobre esse tema do empreendedorismo. Exato. Fiquei feliz pelo convite. É um tema que adoro muito, principalmente por eu estar estar dentro de um grupo onde trabalha a disseminação desse tema do empreendedorismo, né? Despertar o empreendedorismo nas pessoas. E também vivendo na prática um pouco, né, esse desafio de empreender. Muito bem. Alessandro, para a gente iniciar, como começou a tua jornada profissional no empreendedorismo e também ali quando graduação, como foi esse início ali? Sim. Eu posso dizer que sim, começou bem cedo, né? Talvez eu sem saber que aquilo lá era empreender, né? Eu, com 10 anos e meio, eu acabei perdendo meu pai, né? E por necessidade, a minha mãe começou cedo fazer salgados para fora, né? Sim. Isso há muito tempo, né? Aqui em Frederico era a única que na época fazia esse tipo de trabalho, fazia salgadinhos para fora. Então, e eu com 10 anos comecei a vender pastel na rua, Olha né? só. Então a mãe fazia os pastéis e eu saía vender, eu entrava em loja, oferecia pastéis. Depois eu comecei, ainda com 11 anos, comecei bater na porta das casas, me oferecer para limpar pátio, cortar grama, né? Sim. Então, e eu venho também de uma família de marceneiros, né? E meu avô era marceneiro e eu queria começar também vender alguns produtos de marcenaria, né? E o meu avô me ajudava a fabricar cabides. Uhum. E eu comecei a vender cabide também na rua, né? Cabides. E obviamente que eu não manipulava máquinas de risco, né? Sim. Mas eu acabava fazendo o acabamento, né? Pregando as partes, né? Do cabide e depois saía vender na rua. Então, sem saber, né? Que eu estava empreendendo, mas já era um estímulo, né? Eu comecei bastante cedo, depois eu entrei trabalhando de funcionário no escritório de contabilidade. Claro que antes disso tive outras experiências, né? Sim. Como funcionário, dentre delas até garçom eu fui, Olha aí. né? Até assim, ó, o primeiro trabalho, né? Digamos assim, fora das garras da mãe foi de garçom e começando ali na frente da URI, no famoso Bar do Magrão, né? O primeiro Olha garçom só. dele, De frente com a faculdade ali. o primeiro garçom dele fui eu. E aí depois, então, comecei, então, trabalhei como office boy dentro de uma empresa da família, não da minha família, mas de parentes, né? E aos 17 anos eu entrei, então, no escritório de contabilidade, né? Conhecido hoje, o escritório Bertani Miri, e foi ali que me despertou, né, a minha vocação para a contabilidade, né? Tive uma interrupção para fazer o serviço militar, Uhum. retornei para o mesmo escritório e ali eu fiquei até um bom tempo, onde eu, aos 22, 23 anos, então, iniciei juntamente com outro sócio, né, um escritório de contabilidade. E em 2003, por questões de pensamentos diferentes, a gente acabou desfazendo a sociedade. E eu, num momento bem turbulento em termos de sem saber para onde ir, o que fazer, eu, eu comecei então
fazer uma pós-graduação, né? E nesse meio tempo eu fui convidado para participar de um processo seletivo no Sebrae. Olha só. Isso em julho de 2003, mais ou menos ali, e eu acabei sendo selecionado em setembro de 2003. E como eu não tinha uma ideia do que eu queria para mim mesmo, eu acabei entrando então no Sebrae, pensando, digo, vou ficar uns 2 anos aqui, para depois eu voltar então para o meu desejo de empreender novamente. Acabei ficando 5 anos. Foi uma escola para mim, em termos de profissional. Eu digo que se hoje eu estou onde me encontro, eu devo muito a essa oportunidade que eu estive dentro do Sebrae, como funcionário do Sebrae. Pude entender exatamente as dores, as dificuldades das micro e pequenas empresas, né? O papel da preocupação do Sebrae junto com essas empresas. E me abriu a mente de uma forma que em 2007, final de 2007, eu tomei a decisão, então, de me afastar do Sebrae. Me afastar, que eu digo, sair, me desligar do Sebrae Sim. e iniciar, então, minha carreira solo novamente. Só que agora, solo mesmo, eu, né? E construir meu desligamento. Em 2008, abril de 2008, então eu iniciei a empresa, que hoje é a Dalcom Soluções, inicialmente apenas com consultoria, né? Hoje ela não trabalha apenas com consultoria, é contabilidade, né? O principal negócio dela é contabilidade. E, e isso foi que me fez, né, ter essa coragem novamente de empreender. Ao longo da tua trajetória, Alessandro, na área contábil, digamos assim, cogitou em algum momento seguir por uma área diferente, talvez? Fora da contabilidade ou da contabilidade trabalhando de uma forma diferente? Fora da contabilidade. Tá. Nesse momento, quando eu iniciei com o escritório de contabilidade, jamais. Jamais eu pensava em atuar em outra área. O que eu pensava assim é exercer a contabilidade de uma forma diferente, né, do tradicional, ou seja, não ser simplesmente um escritório de contabilidade onde ele simplesmente vai oferecer serviços para que a empresa esteja regular com a legislação, com o Sim. fisco, e sim ser um contador consultor, um contador que pode dar orientações não apenas sobre contabilidade, mas sobre gestão empresarial, gestão financeira, olhar para o negócio de uma forma mais ampla, né? Então, isso sim tinha muito clareza, devido à escola que eu tive dentro do Sebrae. O que me oportunizou a expandir novas áreas, né, em outros negócios, foi um treinamento que eu fui fazer em 2008, em abril de 2008, praticamente junto com o mesmo mês que eu iniciei a minha empresa, que foi o Empretec. Em 2008, eu fui participar do Empretec, em Porto Alegre, durante esse treinamento, que era uma imersão de 6 dias, né, que eu não tinha eu estava trabalhando no Sebrae, mas não tinha vivenciado o seminário Empretec ainda como participante. E no seminário eu percebi que eu pude olhar para o meu negócio como uma empresa. Até então eu estava olhando para o meu negócio como um profissional autônomo, né? Eu não sou empresário, Sim. eu sou um contador, né? E o Empretec pôde me dar fazer essa leitura de dizer, não, peraí, eu sou um empreendedor, eu tenho funcionários, eu tenho clientes, eu tenho responsabilidades, então. E eu pude trabalhar muito forte a minha autoconfiança, que até então eu não acreditava que eu tinha capacidade para ter outras coisas. Surgiam aquelas dúvidas. É assim, não, a minha formação é contabilidade, eu fiz a faculdade de contabilidade, ciências contábeis, né? Eu fiz especialização em controladoria, eu não posso fazer outras coisas, eu tenho que Sim. seguir aqui, e o Empretec me quebrou tudo isso.
né? Derrubou tudo isso, me desarmou em relação a isso. E eu vim de lá muito provocado para isso, né? Tanto que no mesmo ano eu acabei fazendo uma sociedade com outra pessoa, onde nós colocamos treinamentos, desenvolvimento de equipe, processo de recrutamento e seleção, era na área da psicologia, esse Uhum. outro sócio. Então a gente começou já a expandir, não só a contabilidade, né? Passamos com treinamentos, desenvolvimento de equipe e começamos a expandir, mas ainda com um olhar no universo empresarial apenas. Passou um tempo, eu fui convidado, então, para participar de um processo de seletivo para se tornar facilitador do seminário Sim. Empretec, né? E eu, então, iniciei esse processo, e é um processo bem longo, Longo. né? De trainee, depois eu recebi o credenciamento, e aí o tempo foi passando, e como tu estás no meio desse universo, né, onde você está sempre trabalhando com empreendedores de diversas áreas, tu também começa a processar. Peraí, eu posso empreender em outras áreas, eu posso começar a pensar em outros negócios. Vai aprendendo com outras pessoas. Exatamente. E aí surgiu outros negócios. Comecei em 2012, juntamente com outros dois sócios, uma outra empresa no ramo de tecnologia, desenvolvimento de ERP Uhum. para micro e pequenas empresas. E aí começamos, então, eu comecei ver, não, dá para expandir para as outras áreas. Então, a gente não era mais só contabilidade, agora é contabilidade, treinamentos, consultoria, sistemas de gestão, A né? empresa começou a se expandir para nichos maiores, digamos assim. Maiores, mas sempre com olhar específico para empresas que elas precisam de contabilidade, elas precisam de consultoria, elas precisam de ser treinadas, elas precisam contratar, elas precisam de um bom software. Então, foi aumentando o mix de soluções para empresas, Sim, né? Então, lá, inicialmente, foi pensando nisso. muito bem. Aproveitando o gancho que nós estávamos falando da Empretec, Alessandro, eu queria saber o que, quando tu fez a primeira vez, né, que tu pôde vivenciar essa experiência, o que mudou tanto na tua vida pessoal quanto na profissional após ter vivenciado esses 6 dias de treinamento, digamos assim? Primeiro, a minha autoconfiança, né? Eu não acreditava na minha capacidade. Eu tinha que ter muita aprovação. As pessoas tinham que dizer, Alessandro, tu é bom. Eu não conseguia olhar para mim Sim, e dizer, não, eu sou capaz, eu tenho condições, depende de mim. Então, o Empretec, ele me ajudou muito nesse sentido, acreditar na minha capacidade, né? E aí eu pude começar a ver também o meu histórico, né? Os meus resultados, que elas não aconteceram ao acaso. Os resultados foram frutos do meu trabalho, né? Da minha dedicação. Então, isso serviu também como uma fonte de, não, peraí, eu sou capaz, se eu tenho isso é porque eu fiz, né? Não ganhei, ninguém me deu, eu conquistei. E isso começou a me gerar um movimento interior, né? Uma força que, pera, eu posso, né? Eu posso mais. Então, eu falo assim que o treinamento, ele me trouxe exatamente isso. Eu consegui identificar a minha capacidade que eu não sabia que eu tinha. pensando nisso, né, que hoje em dia nós temos muitos microempreendedores começando aí sua trajetória, tendo, né, esse desenvolvimento para poder conseguir atingir um patamar não só de sucesso da sua empresa, mas também impactar clientes hoje em dia. Tu diria que hoje o Empretec para esses microempreendedores seria uma boa solução para eles, de certa forma, descobrirem como você se descobriu, de ter essa confiança, de ser capaz de. Sem sombra de dúvida, né? O seminário Empretec, ele tem primeiro,
ele é um treinamento que ele foi desenvolvido pela ONU, a metodologia da ONU. Sim. E ela foi pensada, ela surgiu de um momento onde a ONU queria desenvolver, ou seja, levantar aqueles países que tinham sido arrasados pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a Segunda Guerra Mundial. Então, o treinamento ele nasceu para desenvolver empreendedores para que eles pudessem mudar a sua realidade. E isso só não foi assim num toque de mágica, foi muito bem estudado, muito bem pensado, pesquisado, né? E eles realmente trouxe o desenvolvimento. Hoje ele acontece em mais de 30 países, né? E as pesquisas demonstram que mais de 60% melhoram seus resultados fazendo o seminário Empretec. Só que ele não é assim, eu vou fazer, vou me inscrever e... Não, eu tenho que ter alguns critérios, né? Sim. Eu tenho que ter um perfil mínimo para poder participar do seminário Empretec. Mas ele oportuniza o empreendedor olhar internamente, né? E poder perceber as suas capacidades, mas também perceber as suas fragilidades. E eu detectando isso, sabendo onde é que eu preciso melhorar, aí fica mais fácil para eu provocar um movimento de mudança, eu saber aonde que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso iniciar esse processo. Então, sem sombra de dúvida, ele é um treinamento que fortalece, né? E ele oportuniza um processo de mudança. Muito bem. Processo de mudança comportamental. Sim. Muito bem, Alessandro. Agora pensando, você como gestor estando à frente das suas empresas, hoje também como presidente da Associação Empresarial, quando surgiu o convite para assumir a Associação Empresarial aqui de Frederico, foi um convite que foi aceito imediato? Foi pensado antes de assumir? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade também muito grande. Sim. Nesse momento, quando surgiu essa oportunidade de estar frente à entidade, eu já estava também num outro patamar em termos de responsabilidade com outros negócios. Uhum. Então, eu já não era mais apenas em soluções empresariais. Eu tinha outras duas empresas, né? Uma na área de tecnologia, de comunicação, que é na área de telecom, e tem uma outra empresa que é uma sociedade com outros dois sócios na área de tecnologia, que é a Mastro TI, onde nós hoje desenvolvemos softwares de gestão para pequenas e médias empresas. Então, além de toda a parte da contabilidade, né, toda a parte de telecom, que é outros negócios de telecom, IRP, os próprios treinamentos que eu tenho, né, claro que não é isso todo instante, mas 3 a 4 treinamentos por ano, Sim. né, acaba me envolvendo. Isso pesou, né, de fazer uma análise mais cuidadosa, né, para dizer o sim, né, para participar desse momento junto à associação empresarial. Mas o que me fez eu tomar essa decisão foi eu olhar para a minha equipe. Então, hoje eu saio da empresa muito mais despreocupado do que eu saía anos atrás, Sim. né? Porque a equipe ela tá comprometida, ela se envolve e tem o perfil de dono, que isso ajuda muito. Eles podem tomar soluções. Eu digo assim, não todos, né? Mas as Sim. pessoas chaves dentro da Uhum. equipe, né? Tem autonomia, né? Para tomar as decisões quando eu não estou presente. Até eles já estão tendo muita autonomia, né? Em relação a isso. Então essa segurança, essa situação, né? Esse contexto que eu me encontro me deu uma certa segurança, né, para assumir, porque eu sabia que eu ia se antes eu já estava menos presente dentro das empresas em virtude
do envolvimento com vários negócios. Agora é aumentar mais ainda essa não presença, né? Porque eu ter que dedicar uma atenção muito mais forte dentro da associação empresarial. Sim. Então, essas pessoas na qual eu tenho comigo me deu essa segurança. Hoje eu digo que 40% do meu tempo é para a associação empresarial. Até porque, né, tem essa autonomia da equipe de tu poder destinar, digamos assim, um tempo para a sua empresa, um tempo para a equipe que está também na associação empresarial, porque querendo ou não, quando você assumiu a presidência, certamente é uma equipe nova, são profissionais novos ali que você vai estar conversando diariamente, que vão estar circulando e trabalhando com você. Então, tudo isso precisa ser conversado, né, ajustado, para que tudo circule, né, tudo flua de uma maneira boa no termo de trabalho. Com certeza. Uma ideia que eu tenho, que eu trago comigo, não é ideia, né? É o meu jeito de ser, é utilizar dentro da associação empresarial a mesma forma que eu lido dentro da empresa, né? Dar mais liberdade, mais autonomia para a equipe poder desempenhar o seu trabalho e para que eu possa ter também uma tempo maior para pensar as questões mais estratégicas, que é de articulação, né? Sim. Que é o papel principal dentro da entidade, né? Pensando na comunidade, né, empresarial, né? Uma articulação com o poder público, articulação com outras entidades, enfim. Então, isso tem dado também um resultado muito bacana, né? As próprias ações dentro da entidade também, então, não, não tanto centralizado, mas descentralizado, então, através de comitês, onde os comitês pensam os projetos e eles possam estar definindo, Uhum. obviamente que não toma a decisão sozinho, mas ele anda de uma forma mais rápida Sim. e depois a gente apenas acompanha e altera isso, altera aquilo, se caso for Dá um necessário. parecer ali para ver se precisa de Então alguma alteração. essa autonomia, ela faz com que a gente possa estar trabalhando de uma forma mais tranquila. Muito bem. Um dos debates aqui que a gente teve no Set Podcast com outros convidados também é a inovação que está tendo na área da tecnologia, também a importância de cursos, network também, que hoje em dia é uma coisa muito necessária para que profissionais consigam se desenvolver melhor e poder ter as capacidades ampliadas, de certa forma. Eu queria saber, Alessandro, como tu vê essa importância, né, tanto da inovação da tecnologia, porque hoje em dia a gente está aí com inteligência artificial, outros meios que estão chegando para facilitar o trabalho, para poder administrar, e também a importância desses cursos, dessas palestras, porque tudo isso agrega para o conhecimento da equipe. Sim. São dois pontos, né? A gente está falando de inovação, network, Uhum. né? Ambos, elas têm que andar junto. Não adianta eu ter tecnologia, né? Inteligência Sim, artificial a meu favor, mas se eu não estiver conectado com outras pessoas, né? Então, sem sombra de dúvida, a inteligência artificial, ela veio, não, isso não tem, a gente vai ter que uhum. aprender a lidar com esse novo momento. Eu vejo que hoje muitos já estão trazendo isso. A inteligência artificial, ela não veio para substituir, e sim para Já. agregar, né, para somar. É uma ferramenta, nós já estamos usando muito já a inteligência artificial, nós que eu digo, nós, entidade, Uhum. mas também os meus negócios, ainda de uma forma muito tímida, né? Sim. Mas já está sendo utilizado isso como uma forma de facilitador, né, dos processos. E essa diretoria ela tá muito aberta para a inovação. E nós estamos preparando uma
um novo projeto. Eu digo novo porque ele vai ser totalmente remodelado. Uhum. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas em outro oportunamente a gente vai querer falar sobre isso. Já Sim. estou fazendo um pedido aqui. Já vamos ter aí um spoiler para uma próxima entrevista. Que é a campanha Show de Prêmios. Uhum. Tá? Ela vem totalmente remodelada, usando muita tecnologia para a gente inovar o formato. Então, fica aí não vou dar muito spoiler, né, disso aí, mas só para dizer que a gente já está com esse olhar. A própria federação varejista, que a entidade ela também é afiliada, ela está preparando produtos que com inteligência artificial para que nós possamos estar oferecendo isso aos nossos associados. Isso é uma solução que a gente não está divulgando, mas a gente já está formatando, trabalhando para que a gente possa estar levando isso para o associado. Então, um outro cenário. E a gente vai ter que se adequar a esse novo cenário. Então, para que a pequena empresa ela possa olhar para essa ferramenta e ver, cara, eu posso, tá entendendo? Eu tenho essa Eu tenho essa possibilidade. possibilidade. Então é um universo gigante e que já está sendo pensado e construído pela federação e nós, enquanto entidade, a gente está estudando como a gente vai estar trabalhando isso e repassando, oportunizando isso para os associados terem acesso. E eles começarem a olhar a inteligência artificial como algo bom, bacana, e não como assustador. Porque muita gente diz, não, tem sim. Não é, são dois extremos. Realmente, Sim. às vezes, tu for olhar, assim, acaba assustando. Mas se eu olhar como uma forma de ferramenta, como um facilitador, eu perceber os ganhos que eu posso ter com isso, ganhos de tempo, ganhos de qualidade, ganho de eficiência, ele vai olhar isso de uma forma diferente. É que é um mecanismo que chegou aí que tu precisa aprender com ele. Tu precisa fazer com que ele trabalhe pra ti, né? Porque hoje em dia a gente vê exemplos que, no caso nós aqui do jornal, a gente usa bastante também a questão do chat GPT. A gente dá comandos pra ele, mas se nós não tivermos um conhecimento, uma base sobre o que ele vai gerar, a gente acaba tendo problemas, digamos assim. Exatamente. Então ele precisa Então, ser ensinado. ele precisa ser ensinado e você entender também a ferramenta. Por exemplo, hoje, né, eu uso bastante e peço para a equipe também. A comunicação, ele veio para facilitar a comunicação, para tu ter uma comunicação mais assertiva, Sim, né? Porque a comunicação não é aquilo que tu fala, e sim aquilo que o outro entende, né? O isso. que tu está querendo dizer. E hoje eu já faço, por exemplo, eu vou escrever um e-mail, eu escrevo o e-mail, né? Uhum. Eu largo lá e peço, escuta aqui, o que ficou claro para ti pergunta para o chat GPT, o que ficou Aham. claro nesse e-mail? Para eu saber se aquilo que eu estou mandando é de fato o que está sendo Que o entendido, cliente entenda, né, para quem entendo, a pessoa que vai receber entenda, né? É exatamente isso. Então tá, segue o e-mail. Ou não era isso que eu quis dizer. Uhum. E o chat GPT entendeu diferente. Então eu já vou E pensar reajusta. diferente, ajustar. Então, são coisinhas tão simples, mas que fazem uma grande diferença. Isso a gente está falando um beabá, né? É um beabá de uma inteligência artificial. Tem muitas outras coisas, automação, enfim, de processos, Sim. comunicação, enfim. Mas falando de inteligência artificial, a gente está muito atento a isso. E falando de conexões, também nós não podemos perder oportunidades de participar de eventos onde você vai estar participando, tendo acesso a outras pessoas, a outras tecnologias, a outras inovações, mas eu vejo que se for botar numa balança ainda, conexões, ela tem um peso Bem maior. muito maior, né? E eu digo que hoje eu estou no ramo de telecom
graças a conexões que eu fiz em outros lugares. Sim. Então, se eu não tivesse permitido, né, estar em outros lugares, as pessoas não estariam fazendo parte daquele momento, eu não teria acesso àquelas pessoas, essas pessoas não iriam me apresentar esses modelos de negócio e eu não estaria hoje aqui. Então, as oportunidades, elas também surgem através das conexões que tu aproveita fazer. E o ambiente mais adequado a isso é a associação empresarial, né? As feiras, os eventos, missões, participações de núcleos, enfim, tem várias formas de você se conectar com pessoas. Com certeza. Alessandro, antes de nós encerrarmos agora nosso episódio do 7 Podcast, eu queria pedir para ti que lições e experiências tu aprendeu ao longo da tua trajetória e também dicas aí que tu possa dar para o futuro empreendedor aí que está querendo começar. Muito bem. A gente só falou, né? Eu falei apenas das coisas boas que aconteceram, Sim. né, no caminho, mas teve muitos tropeços, né? Muitos erros que eu cometi, erros que geraram muitos aprendizados, né? Eu costumo dizer assim, ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Com um erro. Só que às vezes se eu tivesse tido as oportunidades que as pessoas estão tendo hoje lá no início, né, eu não teria errado tanto. Então, uma das coisas, né, planejamento. Planeja, estuda, busca informação, avalia riscos. E se for fazer sociedade, defina muito bem o como que vai ocorrer essa sociedade. Uma das minhas grandes frustrações, né, tem muito a ver com sociedades mal construídas, né? E hoje essa experiência ela acabou gerando também oportunidades, porque um dos meus negócios de consultoria é a consultoria societária, é planejar junto com os sócios como é que vai ocorrer a sociedade. Então, às vezes, a sociedade ela pode ser muito boa, mas se ela não é bem contratualizada, definição de papéis, como é que vai ocorrer a sociedade, pensar tudo antes, né? Para que depois você não sofra, né, com aquelas coisas que tu não gostaria de ter passado. Então, eu digo assim, planejamento, muito planejamento, se cerca de pessoas que têm um propósito semelhante ao teu, né? Defina contratos bem feitos, não apenas com sociedade, Sim. é com fornecedor, é com parceiro, mas define tudo no contrato para que te aumente a segurança. Mas, principalmente, é ter uma visão de futuro muito bem clara. E não tenha medo de dividir resultados, porque eu sozinho eu tenho um resultado. Agora, eu me cercando com pessoas que contribuem para que eu possa crescer e eu compartilhando resultados com elas, sem sombra de dúvida, a velocidade, né? E o teu resultado, sem sombra de dúvida, vai ser muito melhor. A importância das conexões. Alessandro, eu queria te agradecer por ter tirado um tempinho, né, da tua agenda para poder estar aqui conversando com a gente, trazendo esse tema que é muito importante, né, o empreendedorismo. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. E pro pessoal aí que acompanhou mais um episódio do 7 Podcast, não percam, porque em breve voltaremos aí com mais um episódio com muito conteúdo e informação para vocês. Até o próximo.